Fala pessoal, Gabriel Conzen aqui mais uma vez. Hoje eu vou compartilhar com vocês um acidente que aconteceu numa escalada, falar exatamente o que aconteceu nesse acidente, quais foram os erros cometidos pelos escaladores e como você pode evitar um acidente como esse. O acidente aconteceu lá nos Estados Unidos, no parque de Yosemite. Dois escaladores haviam se conhecido algumas semanas antes pela internet. Eles estavam na faixa ali dos 20 anos de idade, mais ou menos. Eles chegaram no parque de Yosemite, combinaram essa viagem, chegaram lá e a via que eles foram fazer era uma via relativamente fácil, pelo que eu andei pesquisando, mas é uma via toda imóvel, uma via tradicional e isso coloca algumas dificuldades de orientação, como vocês vão ver ao longo do vídeo. Eles chegaram na base com duas cordas, com uma corda dupla, na verdade, ou seja, duas partes, né, da corda, e acabaram decidindo escalar só com uma delas. Eles acharam que a via não era tão difícil, eles poderiam utilizar só uma parte da corda dupla e a outra eles iriam levar na mochila para depois fazer o rapel. Eles combinaram de ir trocando a guiada, né? Um guia a primeira, o segundo guia a segunda e assim por diante. Mas logo depois da primeira parada, eles chegaram num ponto ali de dúvida para onde que seguia a via. Como é uma via tradicional, não tem proteções fixas, é um pouco difícil de se orientar. Eles discutiram um pouco ali e decidiram pegar, como vocês vão ver na imagem, o caminho da direita, quando na verdade a maioria dos escaladores continua pela esquerda, um pouquinho para a esquerda. Nesse caminho pela direita, disse que o escalador começou a subir por uma face de rocha meio fácil, aí ele passou uma aresta e aí já perdeu de vista o parceiro dele que estava dando segurança. Ele conseguiu proteger num bico de pedra um pouquinho antes de virar para essa aresta. E aí quando ele estava mais ou menos uns 2 a 3 metros acima dessa proteção, já do outro lado da aresta, o segurança contou que ele ouviu um grito, imaginou que o guia estava caindo. Ele, por um momento, segurou a queda, mas logo depois ele sentiu o peso soltar, a corda ficar solta, e aí ele foi perceber que o parceiro dele tinha caído até a base, que a corda tinha arrebentado. Ele conseguiu rapelar até a base, utilizando o resto da corda que ele ainda tinha. De lá ele teve que caminhar cerca de uns 2 quilômetros até conseguir um sinal de telefone para que chegasse a equipe de resgate e levasse o companheiro dele já morto para casa. Enfim, o fato é que o que aconteceu nesse acidente? A corda arrebentou quando ela passou por essa aresta, disse que ali nesse contato com a aresta tem algumas lacas afiadas e isso deve ter cortado a corda. É algo que eu vou tentar deixar um vídeo aqui para vocês, é algo que eu já vi acontecer numa outra situação, justamente numa aresta. Vocês vão ver que a corda realmente, dependendo da posição e da pressão que você está colocando, ela pode realmente e comendo a capa e até a alma da corda e arrebentar justamente a corda. Mas o que fica de lição para esse caso é que, primeiro, eles deveriam estar utilizando a corda conforme ela foi projetada. Se é uma corda dupla, utilizar as duas partes da corda. Dessa forma, talvez, se ele tivesse costurado uma, a outra não tivesse costurado, estaria mais solta, talvez a outra corda teria segurado a queda dele, mesmo sendo um fator 2, por exemplo. Ou então, se ele tivesse usado uma corda simples, uma corda mais grossa, talvez teria segurado. É difícil de saber, mas como orientação geral, sempre utilize a corda conforme ela foi desenhada, não é? Então essa é a primeira lição. E a segunda lição é a questão da orientação. Talvez procurar mais informações sobre a via. No relato fala que os dois escaladores eram um pouco inexperientes para esse tipo de via, nesse local que eles não conheciam também,
e isso levou a essa decisão errada de seguir por um caminho que não é o comum. Geralmente as pessoas, como eu falei, vão pela esquerda, eles foram pela direita, e isso acabou agravando aí o problema da escalada. Então, além disso, fica a questão de orientação geral, né? Se ele tinha costurado naquele local, ia passar por uma aresta, via que é afiada, talvez tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você escolher um caminho, porque pode causar esse tipo de acidente. Então, essas são as dicas do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aí, deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida ou algum comentário sobre esse vídeo, esse acidente, e até a próxima.